Depois da folga da última segunda-feira, o elenco do Esporte Clube Bahia retornou às atividades na tarde passada no CT Evaristo de Macedo e o foco continua sendo o Campeonato Brasileiro. Grêmio, neste sábado, às 21 horas, na Arena Fonte Nova, pela quarta rodada da competição. O detalhe é que eu ouvi o adiamento do jogo entre Bahia e CRB, que seria realizado esta noite na Arena Fonte Nova, em jogo único da semifinal da Copa do Nordeste, mas que ficou adiado para o próximo dia 26 de maio, que será um domingo. Bom, na reapresentação de ontem, o de praxe aconteceu. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos diante da equipe do Esporte Clube Vitória participaram da primeira atividade, que foi um treinamento técnico muito movimentado, mas a segunda parte, os atletas foram para o regenerativo. O técnico Rogério Ceni, ele dará sequência a essa preparação na tarde de hoje, lá mesmo na cidade tricolor. Poderemos ter, sim, alguma mudança no 11 do Bahia para enfrentar a equipe do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Agora à tarde, o time sub-20 do Esporte Clube Bahia tenta mais 3 pontos fora de casa dentro do Campeonato Brasileiro da categoria. Esse será o quarto compromisso do tricolor na competição, em que o time comandado pelo Rogério Ferreira está na 5ª posição da competição. O Bahia enfrenta na Morada dos Quero-Quero a equipe do Internacional de Porto Alegre. A propósito, o time colorado é o último colocado na competição. Em 3 rodadas não conseguiu sequer pontuar. Como dissemos, o Bahia tem 6 pontos positivos, fruto das 2 vitórias contra Fluminense na segunda rodada no Rio por 1-0 e Cruzeiro, mesmo placar, a 3ª rodada, a semana passada, aqui em Salvador. Esses 2 jogos, os 2 gols desses 2 jogos foram marcados pelo garoto Cone, né? E o tricolor que perdeu apenas a primeira partida para o Atlético de Goiás. O técnico Rogério Ferreira tem reforços, né? Mais uma vez, que já treinam com o técnico Rogério Ceni, que são eles, Sidney e também o jogador Roger. Depois da folga da última segunda-feira, o elenco do Esporte Clube Bahia se reapresentou ontem à tarde no CT Evaristo de Macedo e o foco agora é a equipe do Grêmio neste sábado, às 21 horas, na Arena Fonte Nova, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A. Um jogo dificílimo em que o Bahia precisa dos 3 pontos para, quem sabe, chegar ao pelotão número 1 da competição. O Bahia, que hoje é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro depois destas 3 rodadas que aconteceram. Bom, o que foi feito ontem, e é bom antes a gente falar o seguinte, o treinador do Bahia, com a situação do remanejamento do jogo da Copa do Nordeste, as semifinais, envolvendo Bahia e CRB, que seria realizado hoje e ficou para o dia 26, um domingo, 26 de maio, um domingo na Arena Fonte Nova, teríamos nessa data aí Bahia e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, mas aí a CBF ela ajeitou, teremos Bahia e CRB na Arena Fonte Nova e o Fortaleza, que seria o adversário do Bahia, nesse dia o Fortaleza enfrenta a equipe do Esporte Clube do Recife na outra semifinal da competição regional. Em função disso, o treinador Rogério Ceni ganhou aí mais dias para treinar o seu elenco com foco no Grêmio, porque se tivesse hoje esse jogo contra a equipe do CRB, ele só iria ter realmente de treinamentos
para principalmente o jogo contra o Grêmio, 2 dias. Essa é que é a realidade. Mas aí ele ganha o dobro e ontem nós tivemos o início de toda essa preparação. E essa preparação foi feita lá no CT Evaristo Macedo, pelo lado físico, a ativação na academia, depois o aquecimento, e na sequência o Rogério Ceni deu início aos trabalhos com bola com um treinamento técnico com muita intensidade e tendo aí um coringa no treinamento, além dos goleiros. E aí se encerra a primeira parte, e jogadores que atuaram mais de 45 minutos no jogo contra o Vitória, no último domingo, eles foram para o regenerativo. O outro grupo deu sequência a toda a preparação, novamente com um treinamento técnico, mas desta feita em campo reduzido. E tudo foi finalizado com a bola parada, chutes frontais, cobranças de falta e também as cobranças de escanteio. Hoje à tarde nós teremos a continuidade desta preparação com mais um treinamento até a sexta-feira, que é a véspera do jogo, e aí vamos ver como é que vai montar esse time o técnico Rogério Ceni. Bom lembrar para você, torcedor do Esporte Clube Bahia, e o Rogério poderá fazer sim alguma modificação no time tricolor. E eu acredito que vai acontecer. Quando nada, uma, e aposto nessa uma, no jogador Everaldo. Everaldo pode entrar no ataque do Bahia, nesse jogo diante da equipe gaúcha, no lugar do jogador Ademir. O Everaldo, que entrou muito bem diante da equipe do Vitória, fez um gol, participou no outro gol, quando ele chuta, a bola bate no zagueiro e sobra para o Tassiano colocar na trave e o Biel fazer, que foi o primeiro gol, fez o segundo gol, um belo gol, diga-se de passagem, e ainda teve algumas oportunidades, levando perigo ao sistema defensivo do Esporte Clube Vitória. A Biel foi melhor do que o Everaldo, sem dúvida nenhuma. Mas Biel pode entrar nesse contexto, quem sabe também. De repente, ele pode até, ou seja, o Rogério Ceni, por uma situação, digamos assim, de um desgaste físico, ele colocar até no banco Tassiano e Ademir, e Everaldo e Biel estarem no ataque do Esporte Clube Bahia. Eu não duvido disso acontecer. Acho que na zaga ele não mexe. O jogador Gabriel Xavier continua tendo, sim, a condição de ser titular para esse compromisso da equipe do Bahia diante da equipe do Grêmio, mas a gente vai correr atrás durante esses 3 dias ainda de treinamentos sobre essa formação, o 11 tricolor que enfrenta o time do Grêmio. Agora, outro detalhe que nos chama a atenção. É verdade que nós estamos apenas na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas o treinador do Bahia, o Rogério Ceni, ele que rodou bastante o time, ele, na realidade, todos os atletas do Esporte Clube Bahia, do elenco do Bahia, participaram dos jogos do primeiro trimestre, envolvendo o quê? Campeonato Baiano, Copa do Brasil e também a Copa do Nordeste. Agora no Campeonato Brasileiro, nós estamos, volto a dizer, apenas no final da 3ª rodada, já foi encerrada, ele deixou de fora 11 atletas, 11 jogadores ainda não participaram dos jogos do Esporte Clube Bahia. E um detalhe que nos chama a atenção é que 5 desses atletas, eles foram titulares do time em alguns jogos desse início de temporada. O caso do Adriel, que foi titular do gol do Bahia em boa parte do Campeonato Baiano. O zagueiro David Duarte, também foi titular. Gilberto, lateral direito, idem. Iago Felipe, meio campista. E Rafael Ratão. Esse é um jogador que participou de alguns jogos como titular, mas saiu do banco em algumas outras oportunidades. E está no pelotão número 2 dos artilheiros do Bahia do ano, com 5 gols. Além deles, temos o goleiro Danilo Fernandes, esse só participou de um jogo. É bom que se diga que foi aquele jogo contra a Juazeirense,
logo após o primeiro Bavi, que o Adriel falhou bastante. O jogo no Barradão, o primeiro Bavi, que o Bahia perdeu por 3-2. E ainda tem o Caio Roque, Marcos Vitor e os jogadores da base, Sidney, Jota e Roger. Todos eles jogaram com o treinador Rogério Ceni nesse início de temporada, mas volto a pisar nas 3 competições iniciais. E aí no Campeonato Brasileiro ainda não entraram em campo. Tem alguma coisa de estranho nisso? Nem tanto, mas apenas para pontuar para você, torcedor do Esporte Clube Bahia. Para finalizarmos, daqui a pouquinho nós teremos lá em Porto Alegre o jogo envolvendo a equipe do Esporte Clube Bahia e o Internacional, né? O jogo em que o Bahia vai enfrentar o Bahia, que hoje é, na realidade, o 5º colocado do Campeonato Brasileiro Sub-20, com exatamente 6 pontos, 2 vitórias. O Bahia tenta mais esses 3 pontos para estar bem sim na tábua de classificação. Pelo que a gente sabe, o treinador Rogério Ferreira não tem nenhum problema e o time deve formar com Pedro, Robert, Daniel, Cauã, Davi, Rafael, Paulo Souto, Sidney, Vitinho e Roger, Thiago e João Cone. Portanto, essa deve ser a equipe tricolor para esse compromisso contra o Internacional de Porto Alegre. É isso aí do Bahia.